All input is evil. Essa é uma frase do livro Writing Secure Code, que é um livro muito bacana, especializado em segurança de código, em como você escrever um código se protegendo de tudo de ruim que pode acontecer no seu projeto. E a web é um ambiente extremamente hostil, extremamente hostil. E qualquer código que não parte dessa premissa se lasca. E por incrível que pareça, isso é muito comum acontecer. A maioria dos sistemas da internet se comportam mais ou menos assim. São brancas de neve. Ficam ali cantando com passarinhos, com um jardim bonitinho, um monte de duende, anão ali dançando com ela. E aí qualquer input que chega, ela acha que é um input que vem do usuário dela, que quer só informação, que tá tudo bacaninha. Aí o que acontece? Bota pra dentro. Resultado? Tá lá um corpo estendido no chão. Infelizmente, ainda é muito comum os programadores e os sistemas partirem dessa premissa de que o sistema está seguro, de que as coisas vão vir legitimamente, diretamente do usuário bem intencionado. E aí que a gente encontra uma infinidade de ataques, uma infinidade de SQL injections, de defaces, de vazamento de informação, de roubo de banco de dados, de coisa assim absurda, de, por exemplo, o cara tenta várias vezes acessar com o login e senha, faz brute force no acesso de senha e o sistema não trava, não alerta. É muito importante, quando se trata de exposição a input, a gente ser paranoico e achar que até o usuário mais bem intencionado é, na verdade, uma bruxa malvada que quer te envenenar, quer envenenar seu sistema. Aí você fala, pô Henrique, mas tem que ser paranoico assim? Tem que ser pior do que isso. A sua vantagem é que você trabalha com Django. E Django já cuida da parte de segurança para você. E o recurso do Django que te ajuda a garantir que a maçã não é envenenada são os forms. E forms são muito além do formulário. Eles vão muito, mas muito além do formulário. E é isso que eu quero explicitar para você. Porque se você vier de um background de desktop, você está acostumado com formulário como formatação de dados. Então vai trabalhar com máscaras de input, vai controlar que tecla pode digitar e esse tipo de coisa. Os formulários, historicamente, eles são tratados basicamente como campos de cadastro. Mas na web não é assim que funciona. Na web, os inputs estão lá no HTML. O que vem através do post são os dados já formatados, do jeito que o browser manda pra gente. Então o processo do Django, o form do Django, ele tem duas responsabilidades. A primeira é sanitizar qualquer informação submetida pelo browser. Então o processo de sanitização dos dados acontece quando você, através do navegador, envia a informação para o servidor. Esse processo de sanitização é o responsável por transformar os dados submetidos em objetos Python válidos. Porque todos os dados que são submetidos em formulários chegam para o nosso projeto no Django como texto, como string. E isso não é o suficiente. Então, o processo de sanitização que o form do Django trabalha vai ajudar a gente a processar essas strings, transformando elas, por exemplo, se for um número, um dígito, vai transformar ela num número inteiro, se assim for o campo do formulário, e mais ainda, validar a restrição daquele valor, para saber se o valor está no universo considerado válido para aquele contexto de formulário. Então você precisa ter em mente que todo dado chega como string, e o papel do formulário do Django principal é converter essas strings para objetos Python de alto nível válidos. A outra responsabilidade do form do Django é renderizar os controles HTML. Então é representar o formulário, os seus dados e seus campos como inputs no HTML. Isso acontece no caminho inverso, que é quando eu vou do servidor para o navegador, quando eu estou gerando uma resposta. Então a sanitização acontece sempre que eu tenho uma requisição chegando. E a renderização acontece sempre que eu tenho uma resposta voltando. Então esses dois caras acontecem em três tipos de momentos principais. O primeiro momento é o momento, por exemplo, quando eu quero mostrar um formulário vazio e eu renderizo o formulário. Nesse caso, não está vindo nenhuma informação, nenhuma submissão de dados para mim. Eu simplesmente pego um formulário vazio e renderizo uma resposta com ele. O momento onde só acontece a sanitização é o momento quando você recebe a submissão de dados válidos. Porque você vai processar a submissão, eles vão estar válidos e você vai retornar uma resposta, um redirecionamento como resposta. Agora, quando você recebe uma submissão de dados que não são válidos, aí você vai ter os dois momentos, vai sanitizar e renderizar. Vai sanitizar
para processar e detectar os erros e renderizar o formulário informando quais são os erros. Para dar conta de tudo isso, o form do Django é organizado em alguns componentes importantes. Então eu tenho aqui a arquitetura do forms. Bom, eu tenho os forms, que são os formulários em si, são classes que têm campos. E esse forms, ele é responsável por articular, por orquestrar, ele é o maestro do processo de sanitização. Ele orquestra todo o pipeline de validação. Pipeline é uma tubulação, porque são vários elementos interconectados que fazem o processo de validação todo acontecer. Os forms articulam os fields, são os campos. Cada campo do formulário é um field. E a responsabilidade do field é basicamente de converter os dados de string para tipos Python de alto nível. Então, um decimal field recebe uma string num formato de número decimal e vai converter para um objeto do tipo decimal. Um datetime field vai receber uma string representando uma data e hora e vai converter esse cara para um objeto datetime de alto nível. Cada field tem um tipo. O mais básico que converte menos coisa seria o char field, porque basicamente ele recebe texto e retorna texto. É muito importante você entender exatamente como essas coisas funcionam para você poder economizar código estendendo os formulários do Django, estendendo a arquitetura do formulário. Então veja que o field não sabe como se representar como HTML. Esse é o papel dos widgets. Então o widget é o cara que sabe pegar o field e transformar ele para um input HTML. E é legal entender que esses caras são separados. Eu posso relacionar, eu posso trocar um widget de um field. Eu posso ter um field que eu vou representar como um campo texto, um text. Posso ter um field que eu represento como uma text area. Posso ter um field que eu represento como um radio button ou como uma drop-down. Cabe ao resultado que eu quero para o meu formulário, para a usabilidade do meu formulário, eu configurar qual é o widget para os meus campos. Como o widget é o cara que sabe se representar como HTML, é ele também que tem a lógica de como extrair dados do post para passar para o campo para poder ser convertido em objetos Python. Então esses três caras trabalham o tempo inteiro em conjunto. Forms, fields e widgets. Um form ele pode ser de dois tipos. Na verdade, isso é referente ao estado do form, à qualidade do form. Eu tenho o bounded form, que é um form associado com dados. Por exemplo, quando eu instancio um form e passo um dicionário de dados para ele no construtor, eu estou instanciando um bounded form, que significa um form amarrado, conectado a dados. Mas eu posso ter também unbounded form, que são forms que não estão conectados a dados. Quando eu quero exibir, por exemplo, um formulário sem nenhuma informação para eu cadastrar alguma coisa nova, para eu fazer uma nova inscrição, eu exibo um unbounded form. Quando eu vou editar um dado que já existe, quero fazer uma alteração no que está no banco de dados, eu também uso um unbounded form. Agora, quando eu quero acessar o mecanismo de validação, eu utilizo um bounded form. Então, somente bounded forms podem ser validados. Unbounded forms não podem ser validados. O processo de validação acontece quando eu chamo o isValid. A primeira coisa que é feita é verificar se o formulário em questão é um bounded form. Se for um bounded form, então o método fullClean dele vai ser chamado. E o fullClean é o coração, é o núcleo do processo de validação do formulário. Dentro do fullClean, para cada field é executado o método clean do field. E esse cara é o responsável de fato por pegar o texto, né, a informação enviada como texto e retornar um objeto Python de alto nível. Ele faz isso chamando dois métodos internos do field. O toPython, que é exatamente o método capaz de converter uma string no objeto Python em questão. Se for um integer field, ele transforma uma string num inteiro. Se for um decimal field, transforma uma string num decimal, e por aí vai. Depois disso, de posse do objeto Python de alto nível, é aplicado a ele os validadores. E aqui nos validadores é que a gente consegue verificar se, por exemplo, aquele número está no intervalo aceito. Quando termina os validadores, se não der nenhum erro, então o clean termina passando o objeto Python de alto nível convertido já aqui para o método clean underscore o nome do campo se existir. Esse recurso do clean underscore o nome do campo, ele é um recurso de extensão do processo de validação do campo a partir do formulário. Dessa maneira eu consigo especializar a validação de um campo sem ter que implementar o meu próprio campo ou estender a classe do campo. Então, quando termina o item 3, todos os campos já foram validados.
E o formulário vai executar o clean do form, que é onde eu tenho a oportunidade de analisar a relação entre os dados do formulário. No final desse processo, eu vou ter dois dicionários. Um dicionário de erros ou o clean de data. Na verdade, esses caras são exclusivos. Um campo que está aqui no erros não está no clean de data. E um campo que está no clean de data não está no dicionário de erros. O Django implementa vários fields para sanitizar os dados. Olha só o que ele tem já pronto para você. Tem Boolean Field, Char Field, Choice Field, Combo Field, Date Field, Datetime Field, Decimal Field, Duration Field, Email Field, e tem um monte deles. Também tem vários widgets. Tem Checkbox Input, Checkbox Select Multiple, tem Creable File Input, Date Input, Datetime Input, tem um monte de coisa já pronta. É claro que você pode criar os seus próprios fields e os seus próprios widgets. Agora então, vamos entender um pouquinho como isso tudo funciona direto no código. Então estou aqui no meu terminal, dentro do diretório da TTD, com o meu virtual env ativo, e vou digitar manage shell plus. Agora vou importar os recursos de forms do Django. From Django, import forms. E agora eu vou criar uma classe de formulário para a gente poder exercitar aqui. Class accountForm vai herdar de forms.form. Beleza. E aqui eu vou criar what é igual a forms.charField maxLength igual a 255. How much é igual a forms.decimalField. Aí tem que botar o parâmetro decimal places igual a 2, para ter duas casas decimais. E vou criar também o campo when, que é forms.splitDateTimeField. Esse cara é maneiro porque todos os outros fields eles trabalham com um widget, mas o splitDateTimeField trabalha com dois widgets. Então aqui eu tenho o meu accountForm com três campos. What, que significa o que, how much significa quanto, e when significa quando. O que é um char field, o quanto é um decimal field, e o quando é um splitDateTime field. Vamos ver como esse cara se parece. Vou fazer aqui, form é igual a accountForm. E agora eu vou fazer print form.sp. Esse cara basicamente vai criar um HTML com o formulário inteiro, envolto, cada campo envolto num parágrafo, numa tag P. Então aqui ele criou para mim o label, com o nome, bonitinho aqui. Depois ele criou o input, tá vendo? Ó, bonitinho aqui o input do HTML. What, depois ele fez aqui how much, depois ele fez aqui o when. Agora olha que interessante que o when, ele tem aqui na verdade um label, legal, mas ele tem aqui ó, um input que é o when 0, tá vendo o name dele? O when 0, e tem um outro input que é o when 1. Isso porque é datetime field, então data e hora. Só que separado, né? Split datetime field é separado em dois campos. Então vai ter um input para data e um input para hora. Dessa maneira eu tenho um formulário com 3 campos e 4 widgets. É interessante observar que quando eu faço form.sp, o sp é um método do form. E ele constrói mais coisas do que os fields são responsáveis. O label e o envolvimento na tag de parágrafo é uma coisa do form. O field se preocupa só com o input. Olha só, se eu fizer aqui for field in form, dois pontos, e fizer aqui print str field. Então eu estou transformando o field para uma string e ele me retornar só os inputs, olha só. Olha que maneiro. Eu tenho então o primeiro input, que é o meu name what, tenho o segundo input, que é o how much, e tenho os meus dois, né, o terceiro e quarto input, que é o when 0 e o when 1. Esse sufixo do when 1 e o when 0 é porque eu tenho dois inputs com o mesmo campo. Então aqui é bacana que já fica claro pra gente que a semântica do campo é uma, a representação dele em controles é outra. Vamos analisar o formulário no processo de sanitização de dados válidos. Então eu tenho aqui uma variável valid que eu vou atribuir ao dicionário que tem what é a string Mega Sena, how much é a string 1.99, when 0 é a string 01/06/2016 e o when 1 vai ser a string 12:30.
Então eu tenho, na verdade, o texto, que é o nome do que, o how much, que é o decimal, tenho o when0 vai ser a data e o when1 vai ser a hora. Beleza. Tenho aqui o meu dicionário valid. Legal. Agora eu vou instanciar o formulário unbounded form. Então eu vou fazer form é igual a account form e vou passar aqui o valid para ele. Para eu saber que ele é um bounded form, eu pergunto a propriedade isBound e faço form.isBound. Ele me retorna true. Em qualquer outro caso que não tenha aquele dicionário valid ali ou um dicionário qualquer de dados passado na instanciação do formulário, ele vai retornar false. Agora eu vou executar o processamento de validação. Então eu vou fazer form.isValid. Aqui ele executou o full clean e fez todo aquele processo que eu expliquei anteriormente, chamando o clean de cada campo, validando todo mundo, chamando o clean do form e retornando para a gente duas coisas. Um dicionário de erros e um dicionário cleanedData. Então veja aqui, form.cleanedData. Tenho aqui um dicionário e olha que interessante, é um dicionário com objetos Python de alto nível. Olha que o how much é um decimal, tá vendo? De 1,99. O what é o Mega Sena, que é um texto. E o when, ele é um date time, já bonitinho, de ano, mês, dia, hora, minuto, e o time zone padrão do Django, que o meu está configurado para UTC. Então veja que a gente enviou para ele um dicionário com strings, e ele mandou no cleanedData para a gente um dicionário com objetos Python de alto nível, já garantindo que esses objetos estão dentro das restrições de validação do formulário. Nesse caso, como todo mundo foi válido, eu vou ter aqui o meu form.errors, que vai ser um dicionário vazio. Então veja que são exclusivos. O cleanedData está com todos os campos e o errors está sem nenhum. Veja também que interessante que a gente passou aqui o when0 e o when1 como duas strings separadas. Isso porque o formato do dicionário de dados é amarrado à representação do HTML. E o post na requisição, ele é em função do layout de inputs do formulário HTML no navegador. A gente passou então 4 chaves e valores para o formulário do Django e ele conseguiu processar em 3 campos objeto de alto nível. Isso é muito legal porque dá muita flexibilidade para o formulário do Django. E é legal observar também que ele aqui, no cleanedData, ele usa o nome do campo. Ele ignora qualquer prefixo ou sufixo. Ele está usando aqui o when, que é o nome do campo. Se eu quiser renderizar esse formulário, ele vai exibir para mim os inputs com dados válidos. Então olha só, print form.sp. E a gente imprime o formulário inteiro, só que com os dados já preenchidos. Olha que interessante, que ele tem aqui, ó, no what tem o value, está escrito Mega Sena. Ele vai ter aqui no how much também, ele vai ter value 1,99. E vai ter aqui o when já separadinho, tá vendo? Ele pegou aquele datetime lá e separou o when0, vai ser aqui o valor do data, né, que é 1/6/2016, e o when1, que vai ser a hora, vai estar aqui bonitinho, só a hora, legal. Se eu quiser ver como é que são os campos, olha só, for field in form print field. Olha que bacana, ele me dá só os controles. Agora vamos explorar a sanitização de dados inválidos. Eu estou aqui criando uma variável invalid, que é um dicionário que tem what igual a Mega Sena, how much é uma string invalid, então não é uma string que eu consigo converter para decimal, tenho when0, que é uma data, e o when1, que vai ser hora. Beleza, olha aqui o meu dicionário invalid. Agora eu vou instanciar um bounded form. Form é igual a account form e passo aqui invalid. Vou perguntar se esse cara é bounded. Olha só, form.isBound. True. Por quê? Porque eu instanciei, mesmo sendo um dicionário com dados inválidos, o que determina é que eu instanciei o formulário passando o dicionário ali em cima. Agora eu vou executar o processo de sanitização, perguntando form.isValid. Retornou falso. Bacana, isso significa que tem coisa no dicionário de erros. Vamos olhar o cleanedData primeiro. Veio aqui, form.cleanedData. Olha que eu tenho um dicionário que tem 2 elementos só. Eu tenho what, a chave what, com o valor Mega Sena, e tenho a chave when, que é um datetime. Eu não tenho o how much.
porque foi exatamente o cara que deu erro. Então vamos olhar o nosso dicionário de erros. Form.errors. Aqui eu tenho um dicionário de erros que ele me mostra how much, e aí ele tem uma lista onde está escrito enter a number. Então ele está dizendo que o problema de validação é que o valor passado no campo how much é uma string que eu não consigo converter para decimal, ou seja, não é número. Esse dicionário de erros engana a gente. Primeira coisa que a gente tem que ver é o que ele é exatamente. Ele não é um dicionário comum, ele é um error dict. Vamos analisar ele com mais cuidado. Então tem aqui form.errors. Ele é um dicionário, mas vamos ver o tipo dele? Type form.errors. Olha que ele me mostra, ele é um error dict. E o error dict tem alguns outros métodos interessantes. Vamos ver também o tipo de cada elemento do dicionário. Se eu fizer type form.errors, vou pegar aqui how much. Olha que aquilo também não é uma lista comum, ela é uma error list. O Django cria error dict e error list principalmente para facilitar o processo de renderização dos erros. Olha o que acontece se eu transformar o meu error dict para string. Vou fazer aqui um print form.errors. Olha que legal, ele me retorna um UL com a classe errorList e ali ele renderiza ó, li how much e me diz qual é o problema, que é enter a number. Se eu fizer isso só para o how much, vamos ver o que acontece? Pegar só o errorList do how much sem o error dict. How much. Olha que bacana que ele me retorna só um pedacinho, tá vendo? É diferente a saída. Por quê? Esse errorList aqui, eu estou pegando só o erro do how much. Agora, esse aqui de cima, eu estou preparado para conseguir mostrar uma UL com várias ULs dentro, mostrando o erro não só do how much, mas de qualquer outro campo que também dê errado. Então você já sabe, se usar no seu template form.errors, ele vai exatamente imprimir isso aqui, uma UL com várias ULs dentro dela. O error dict tem uns métodos importantes e o que eu gosto mais é o asData. Vamos fazer então form.errors.asData. E o que muda aqui é que em vez de eu ter o texto dentro de um error list, eu passo a ter o validation error que aconteceu. E aí eu consigo inspecionar o validation error para saber qual foi o tipo de erro que aconteceu. Isso é muito útil se eu quiser, por exemplo, sobrescrever a mensagem de erro de um determinado tipo de erro específico do meu campo. Então você vê que a estrutura do formulário, a estrutura dos erros, dos campos, é tudo muito separadinho para você poder se meter em qualquer etapa do nosso formulário. Se eu quiser renderizar o formulário com erros, eu posso usar de novo o nosso SP. Faço aqui então print form.sp. Olha que interessante que o SP já me mostra aqui o erro próximo exatamente em cima do how much, tá vendo? No entanto, vamos ver o que acontece quando eu imprimo só o campo. Então eu faço aqui for field inform print field. Olha o que acontece. Ele imprime aqui, inclusive, o invalid, porque é o que eu tenho que corrigir, mas ele não mostra para mim o erro. Significa que o field não é o cara responsável por renderizar o erro. Quem renderiza o erro é o error dict e o error list. Então, para eu poder ter o efeito que eu quero, eu posso repetir esse comando e passando field e passo aqui também field.errors. Agora sim, veja que ele imprimiu aqui o what, botou how much, porque o field vem antes, e logo depois ele vem e traz aqui, ó, imprime o error list do how much. Dessa maneira você tem total controle sobre o que você vai imprimir para representar o seu formulário. Se vai ser com label, sem label, vai envolver numa div, vai envolver num parágrafo, se vai mostrar o erro no topo, se vai mostrar o erro do lado do campo, você define isso. E todo esse controle está disponível para a gente através do bound field. Vamos entender então a diferença entre um bound field e um field. Então se eu pegar e acessar form com colchetes e pegar aqui o how much, ele vai me retornar um bound field. Agora, se eu fizer o acesso em form.fields how much, ele vai me retornar um field. Vamos ver a diferença desses caras. Pego aqui e agora eu vou botar bound field e field. Olha que interessante. Um é a instância de bound field e o outro é um decimal field. A diferença entre eles é muito simples. Ele meio que é um meio de campo, ele articula a relação do campo com o widget com os dados, para você renderizar, controlar granularmente a renderização do field
e do seu widget no seu template. Tanto que se eu fizer str bound field, olha só o que ele me retorna. Agora se eu fizer str field, olha o que ele me retorna. Completamente diferente. O bound field é que tem toda a articulação de geração de HTML. O bound field, ele contém um field. E ele não tem o método clean. Quem tem é o field, ó. Field.clean, vou passar aqui uma string 1.99. Olha que interessante, o clean é exatamente o método que me retorna um decimal. Agora o bound field não tem esse cara. Se eu fizer clean e passar alguma coisa invalid, ele vai levantar uma exceção validation error. Olha só, tá lá, ó, validation error. E ele mostra pra gente aqui, ó, enter a number. Vamos explorar um pouco melhor as propriedades do bound field. Para isso, eu vou pegar o bound field do when. Então, vou pegar aqui, ó, bound field, vou reatribuir ele como form when. Aqui, então, eu tenho várias coisas interessantes. Tenho boundfield.name, ele mostra qual é o nome do campo. Se eu fizer aqui .label, ele mostra o label, olha que legal que ele botou capitalizado. Se eu fizer aqui .errors, ele me retorna um error list vazio, porque esse cara não tem. Se eu fizer aqui boundfield.data, ele me retorna uma lista com os dados que ele extraiu lá do nosso dicionário de dados, do que a gente recebeu de submissão do navegador, que é o when0 e o when1. Então o data ele retorna do post. Agora se eu fizer boundfield.value e chamar o método, ele me retorna os dados como o widget retornaria pra gente. Em muitos casos esses caras vão ser iguais, mas eles têm propósitos diferentes. O data extrai os dados lá do nosso dicionário de dados, lá do bounded data. Agora o value, ele é usado para popular, para renderizar o widget. Nesse caso é igual, mas podem ser diferentes. Além disso, o bound field tem aqui o field, que é exatamente o split datetime field que a gente botou lá no nosso formulário. Então veja que o bound field ele simplesmente é criado dinamicamente. Toda vez que eu faço esse tipo de acesso aqui, ele cria dinamicamente o cara. Então lá no meu template, quando eu faço alguma coisa como chave-chaves form.when, o que ele está fazendo é isso aqui, ó. Ele tenta pegar o when do form. E aí ele retorna para mim um bound field. Por isso que eu consigo acessar data, errors, label, name, lá no meu template. Quando eu faço str bound field, ele cria para mim um input, ele imprime, renderiza para mim o cara. E ele internamente está chamando o bound field.asWidget. Faz exatamente a mesma coisa. Por sua vez, esse asWidget, ele está na verdade acessando o método render do widget. Então deixa eu pegar aqui, ó, vou fazer aqui, field é igual a boundfield.field, aí eu faço aqui, widget é igual a field.widget. Então eu tenho aqui field, widget e boundfield. Três caras. Então o meu field é um split datetime field, o widget é um datetime widget, split datetime widget, e eu tenho o meu boundfield aqui, que é o cara que articula os dois. O widget tem um método render. Então se eu fizer aqui widget.render, ele recebe o name, que no caso é o when, e recebe um valor. Vou passar none aqui. E ele faz a renderização desse cara bonitinho pra gente. Então se eu quiser renderizar outros tipos de controle ou mudar a forma de renderização, eu posso implementar um widget e esse método render que faz a mágica. E o bacana é que esse método render, ele já tem utilitários de segurança. Então ele já faz scaping de tudo. Se você tentar fazer renderização de um HTML, de um JavaScript, ele já vai pegar para você e sanitizar esse cara, para você não ter problema de defacing, por exemplo, no seu site. Eu vou importar aqui o datetime do Django, from django.utils.timezone, import datetime. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, widget.render, vou passar aqui o when, e vou passar para ele um datetime, vou passar 2016, 6, que é o mês, 1 é o dia, 12 e 30. Beleza. E olha que bacana, ele já consegue transformar o datetime nas suas componentes necessárias para fazer o split. Então o processo de renderização de um bound field vai chamar a renderização do widget. Agora, quando eu faço o caminho contrário, por exemplo, recebo um post, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, form.data. Tem aqui o nosso dado inválido, certo?
Como é que eu consigo, a partir de when0 e when1, consolidar essas duas strings lá no meu campo when, lá no meu cleaned data when? Então o processo de validação do Django, ele vai chamar o value from datadict do widget. Então eu tenho aqui, ó, widgets.value from datadict, ele recebe exatamente o dicionário de dados, então form.data, aí ele tem aqui form.files, que é se eu estivesse fazendo upload de arquivo, porque eu tenho widgets que cuida de upload de arquivo, e tenho aqui o name when. E olha que bacana, ele é capaz de extrair exatamente aqueles dois caras, o when0 e o when1, e retornar essa lista para mim. Por sua vez, é essa lista que vai ser consolidada no datetime a partir do nosso split datetime field. Então, internamente, o que o Django está fazendo é field.clean, aí ele pega widget.value from datadict, form.data, form.files, e bota aqui o name when. E é dessa maneira que ele consegue pegar o value from datadict, pega os dois caras, o when0 e o when1, retorna essa lista e joga para o clean do nosso split datetime field, e no clean ele já está esperando exatamente essa lista com dois elementos. Ele vai pegar esses caras, as componentes, e unificar num datetime, validando tudo bonitinho, retornando para a gente o objeto Python de alto nível. Quando eu quero renderizar um formulário vazio, para, por exemplo, adicionar um novo elemento no banco de dados, eu posso fazer aqui a instanciação do formulário unbounded. Então eu faço form é igual a accountForm, vamos verificar, form.isBound, retornou false. Então se eu fizer form.isValid, ele vai dar sempre false. Esse cara não tem o clean de data e não tem o errors. Como eu não passei nenhum dicionário de dados para a instanciação desse cara, então os campos sempre vão estar sem valor quando eu imprimir. Se eu fizer aqui for bound field inform print bound field, tá lá, ó, tá sem valor, nenhum deles tem valor, ele imprime só o formulário vazio. Existe também o cenário onde eu quero renderizar um formulário com dados iniciais, mas unbound, ou seja, sem os dados submetidos. Esse é o caso, por exemplo, de quando eu quero editar algum elemento que já está no banco. Nesse caso, por mais que eu já tenha um dicionário original de dados, é importante não confundir, porque uma coisa é um bounded form, que é associado com dados que foram submetidos. A outra coisa é um unbounded form com dados iniciais, para poder exibir alguma coisa já preenchida na hora de renderizar. Então aqui eu tenho um dicionário initial, onde eu tenho what e how much. Eu não tenho when. Deixei só esses caras aqui. Eu não preciso inicializar o formulário com todos os caras. Vou agora instanciar o accountForm com dados iniciais. Vou fazer form é igual a accountForm e vou passar aqui um parâmetro nomeado chamado initial. E aqui eu vou passar o meu dicionário com dados iniciais. Isso faz toda a diferença. Se eu passo um dicionário como primeiro parâmetro para o construtor do formulário, ele é um data. Se eu passo o initial dessa maneira nomeado, ele não é o data, ele está indo para um outro parâmetro do construtor, que é o parâmetro initial. E aí, esse cara não é um bounded form, olha. Form.isBound é false. Significa que sempre que eu chamar o isValid vai dar false também, apesar de não ter erro e não ter clean de data. Ele é falso do isValid porque não é bound. Então eu vou fazer aqui, form.isValid, olha que interessante, é falso. E se eu perguntar se ele tem o clean de data, ó, vou perguntar has attr, que é uma built-in do Python. Passo o objeto form, e aqui eu digo a string do atributo, que é o cleaned data. Ele diz para mim que não existe o atributo cleaned data na instância form. No entanto, quando eu fizer for bound field inform, print bound field. Olha que interessante, que ele me imprime, ele renderiza os campos com o valor inicial definido aqui. Então veja que esse cara não é data, mas ele define o valor na renderização. O que significa que o HTML lá no formulário, lá no browser, vai estar com o form, com esses caras já preenchidos. E aí sim, se eu der submit no cara, é que ele vai fazer um post, e no corpo do post vai passar esses dados novamente, que se for processado na view e instanciado lá, passando o post com o primeiro argumento da instância do formulário, aí teremos um bounded form.
Então veja quanta sutileza nesse processo e como é diferente de um software desktop, por exemplo, de um MVC tradicional de formulário de cadastro, porque a gente está na web e porque a web está separada completamente. O client do server, o front-end do back-end. Vale muito a pena você dar uma olhada no código-fonte do Django, porque lá vai ficar muito claro como as coisas se relacionam. Mas aqui já deu uma passeada para ver como tem uma relação muito próxima, onde cada coisa tem uma responsabilidade única, específica. O form articula todo o processo de validação e os campos que você escolheu para montar o seu formulário. Os fields fazem toda a sanitização de dados. Então, o bound field faz a articulação entre o widget e os dados para poder renderizar o HTML e te dar todo o controle na hora de você usar o form no template. E os widgets implementam no detalhe como vai ser renderizado o controle HTML.